sendo quem sou, presidente do sindicato, quem trabalha nas autarquias, não podia deixar de dizer dois aspectos. Nós, enquanto portugueses, enquanto seres humanos, somos trabalhadores que por acaso estão numa autarquia. Mas nenhum de nós começa a trabalhar logo que nasce. Alguns começam muito cedo, mas logo que nasce não. Quer dizer, o que nós somos todos é cidadãos portugueses. E como cidadãos queremos continuar a ser utentes de serviços públicos de qualidade. E, portanto, sendo trabalhadores das autarquias, estando profundamente interessados em que as autarquias tenham um serviço de qualidade, que respeitem também quem lá trabalha, que lhes paguem continuamente e que respeitem os seus direitos, nós não podemos deixar de refletir que, quando deixamos o nosso posto de trabalho, somos como qualquer outro trabalhador ou qualquer outro cidadão deste país, utentes de serviços públicos que queremos de qualidade. E, portanto, estes três aspectos eram fundamentais. Eu queria relembrar que no domínio do setor público local as alterações foram profundas. A gestão da água durante muitos anos foi uma responsabilidade exclusiva das autarquias e permitiu a democratização do acesso das populações aos serviços de água e saneamento, alterou-se profundamente nos anos 90. Primeiro com a retirada aos municípios da competência historicamente assumida na gestão da água. Depois com a sua entrega à exploração por capitais privados. Desde então, a política de pressões sobre as autarquias, o boicote à possibilidade de estas se organizarem em associações ou em empresas intermunicipais destinadas a gerir a distribuição de água em alta, fora da lógica do lucro, bem como a cedência de muitas delas, levaram à concentração dos serviços, maioritariamente nas empresas do Grupo Águas de Portugal. Agora, a denominada verticalização do setor, associando a captação, tratamento e distribuição de água, seguido da formação de monopólios regionais, tem um objetivo, em complemento ou não, da adesão às empresas multimunicipais, atingir gravemente os direitos das populações e dos trabalhadores, como vários exemplos ilustram. Outras optaram pela criação de empresas municipais, algumas das quais são hoje alvo de privatização parcial. Refira-se que várias autarcas do norte ao sul do país nos têm manifestado um desejo profundo de manterem a água pública e denunciado a pressão económica, política, social dos vários governos para que os obriguem a concentrar-se e a privatizar em si. As evidências históricas demonstram que em todos os países onde foi alcançada uma cobertura universal dos serviços essenciais, tal como só foi possível porque os Estados e principalmente os municípios assumiram essa responsabilidade. Apesar de todos os ataques, esta opção mantém-se. Na verdade, a maioria dos europeus, incluindo Portugal, consome água fornecida por uma entidade pública. Apenas em 2 Estados o fornecimento de água é controlado por empresas privadas. É o caso do Reino Unido, 88%, e França, 75%. Para além destes, só em Espanha, 37%, e Alemanha, 18%. A participação do setor privado adquire expressão. No plano mundial, a participação privada calcula-se que atinja os 10%. Mas a pressão mundial dos grandes grupos económicos tem-se traduzido de tal forma que hoje a questão da água é considerada e é discutida na agenda da Organização Mundial do Comércio como se fosse uma coisa qualquer que às pessoas fosse permitido optar por consumir ou não consumir, que às empresas fosse possível optar por consumir ou não. Desta forma, o modelo público local é largamente maioritário e são cada vez mais os casos de regresso ao poder público dos serviços de água e saneamento privatizados há muitas décadas, como na pátria das concessões, a França, onde sai o processo de Paris que se encontra em municipalização. Os proponentes da privatização dos serviços de água afirmam que para o cidadão é indiferente quem presta o serviço. Nós sabemos que não é assim. Desde logo,
porque uma coisa é o cidadão com direitos, outra bem distinta é o cliente, cujo acesso aos serviços depende da sua capacidade económica. Mas este argumento de senso comum precisa de ser desmontado, não só porque assenta na difusão errada da ideia da superioridade da gestão privada, mas porque visa, sobretudo, alimentar a descrença dos cidadãos em relação à política, ao que é público e de todos os modos, de modo a legitimar o crescimento dos interesses privados, de acordo com os quais os homens anseiam muito mais pela satisfação enquanto clientes do Estado do que pela fruição da democracia. É igualmente comum ouvir-se, tal como existe boa e má gestão pública, assim acontece com a gestão privada. De facto, assim é. A diferença é que, enquanto a administração pública tem como fim a ampliação e a maximização do bem-estar dos cidadãos e a distribuição equitativa da riqueza social por todos os membros, a empresa privada tem como finalidade última a obtenção do maior lucro possível para os seus acionistas. Como utentes, e em especial como trabalhadores, somos particularmente sensíveis a este tema, desde logo que é sobre nós que recai a responsabilidade de fornecer um serviço essencial 365 dias por ano, 24 horas por dia. Não se trata de definir aqui um modelo acabado, definido, definitivo, perfeito. Isso não existe. Mas podemos, coletivamente, dar mais um passo no debate em torno de um conjunto de pressupostos e princípios que contribuam para melhorar os serviços públicos e temos o dever de o fazer, por nós e pelas gerações vindouras, pois essa é a melhor garantia de defesa do direito à água e um instrumento essencial na luta contra a privatização e pela recuperação dos serviços para o controle público. É, pois, a partir de muitos contributos que ao longo dos últimos anos temos reunido, da vasta e rica experiência municipal e assumindo a necessidade de uma política de água solidária, podemos enunciar alguns critérios que nos parecem cruciais para a construção de serviços de água potável de boa qualidade, assim como de um eficaz sistema de tratamento de águas residuais a partir de casa, local de trabalho e outros locais apropriados. Eficiência social. Os serviços devem ser geridos de forma competente e eficiente, mas o critério dominante da sua gestão não deve ser o lucro, mas a maximização do bem-estar dos cidadãos, a satisfação social e o respeito pelo interesse público. Quais as necessidades sociais, como podem ser satisfeitas, a definição de interesse público devem ser decisões participadas e transparentes. Sustentabilidade ambiental. O ciclo da água é muito frágil. A salvaguarda e preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente aquático, o combate à poluição, ao desperdício, ao consumo excessivo, deve ser um princípio basilar na atividade dos serviços. Boas condições de trabalho. Os trabalhadores são essenciais ao desenvolvimento, melhoria e qualidade dos serviços. Os seus direitos devem ser respeitados, a sua experiência deve ser valorizada e incorporada na definição dos objetivos. Participação e controle democrático. A estrutura, a organização prática, as decisões dos serviços devem ser participadas e transparentes. Isto requer a criação de mecanismos que, indo além da democracia representativa, permitam e garantam a possibilidade das pessoas participarem e serem ouvidas nas decisões. Este caminho tem subjacente o cumprimento dos valores consagrados na Constituição e a elaboração de um quadro legislativo que, diferente do atual, assegura a natureza pública dos serviços, o direito à água, impeça a liberalização, a comercialização e a privatização dos serviços, garanta o respeito dos direitos sociais e laborais, materializado numa política de financiamento de longo prazo que promova a coesão social e territorial, a modernização dos sistemas e, em última análise, uma gestão pública da água de qualidade. Bom trabalho para todos.